Eu mandei no grupo para que todos pudessem ter esse material. Então, vamos começar com a oração. E eu quero convidar nosso irmão Daniel, que está conosco hoje aqui, né, a orar conosco. Por favor, irmão Daniel. Como assim? Ele está lá. Aonde? Está na igreja. Pode desligar o microfone. Para falar contigo, aprender um pouco mais de eles transformaram, defendiam. Eu fiz cada vida que chegava até aqui, cada um dessas placas, cada um de nós. Perdoa os pecados. Amém. Amém. Muito bem. Como foi aquele cântico que tu perguntaste para mim, que eu mandei, que eu já esqueci? O irmão, o Angemiro cantou domingo à noite aqui. Estamos muito alegres, né? Não é isso, né? Foi, né? Vamos cantar esse cântico antes da gente passar para o estudo, né? Vamos lá? Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos alegria, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém. Eu só tenho um reparo a fazer nesse canto, que é muito bonito. Eu cantava quando era já recém-nascido, né? Isso é antigo, mais antigo que o mundo, né? Na verdade, o que a palavra de Deus ensina, que nós estamos alegres, não porque nós sentimos que Jesus está aqui no nosso meio, é porque nós sabemos que Ele está aqui em nosso meio. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, né? Então não é um sentimento nosso que vai determinar a nossa alegria, é a palavra de Deus. Mas lembra do estudo de domingo à noite, né? Que os discípulos que estavam entre Jerusalém e Emaús, pesarosos, porque eles se frustraram, né? Com o fato de que é o terceiro dia que Jesus tinha sido crucificado, sepultado, e eles viram lá o local, né? E o reino que estava pronto para ser estabelecido não se estabeleceu. Isso aí é verdade que tem uma conversa por aí dizendo, né, que ele ressuscitou, mas nós não vimos, né? E o coração pesaroso. Mas à medida que Jesus foi lhes explicando nas Escrituras o que dele, Jesus, estava escrito, citou nos profetas e nos salmos, né? Nos profetas, em Moisés, nos profetas e nos salmos, né? O coração deles foi ficando o quê? Não nos ardia o coração, né? Ou seja, o sentimento aparece quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Nós não somos estacas, né? Postes que não têm sentimentos, né? Nós não somos dominados pelos nossos sentimentos, sim pela palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus age em nossa vida, a coisa cai aqui, né? E cai aqui também no coração.
Então, não é porque nós sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, porque nós sabemos por quê? Porque a palavra de Deus assim nos ensina. Muito bem, irmãos. Vamos ver se nós conseguimos, hoje à noite, cobrir este assunto, né, que é um tanto quanto afastado do nosso estudo de Romanos, né, mas de qualquer maneira ligado, né, porque nós vimos nos capítulos 1, de verso 18, até o final de capítulo 2, e até entrando no capítulo 3, que Deus julgará o mundo, né? Julgará aquele que conhecia a lei, é o caso do judeu, e julgará aquele que não conhecia a lei. E ambos, diz a Bíblia, são inexcusáveis, porque o judeu, por ter conhecimento da lei, mas que não obedecia à lei. E o pagão, né, o gentil, que apesar de não ter a lei de Moisés, mas tinha a luz da revelação de Deus. Então, tanto judeus como gentios simplesmente voltaram as costas para a revelação de Deus, e a palavra de Deus mostra claramente que haverá juízo para ambos, né? O versículo a gente costumeiramente cita todos pecaram e... Isso, todos pecaram. Aqui o todos, particularmente dentro do contexto, ele está falando do judeu e do gentio. Ou seja, tirando o judeu e o gentio, quem mais resta no mundo? Ninguém mais, né? Então, na verdade, é todo mundo, sim, né? Cada pessoa que vê esse mundo está debaixo desse todos aí. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é um julgamento, né? Esse julgamento mencionado em Romanos 1 e 2, né, é o julgamento final que nós temos aqui, o número 7, que nós chamamos o julgamento do grande trono branco, né? E nós vamos chegar lá, tá? Mas, irmãos, quando você estuda as Escrituras, você vai descobrir que há diversos juízos que Deus impõe sobre o homem em resposta à desobediência, à incredulidade, né? Lembremos-nos, por exemplo, o juízo de Deus que caiu sobre toda a humanidade na pessoa de Adão e Eva, quando eles, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, né? E o juízo veio. Nós temos também o juízo que caiu sobre toda a humanidade, que nós conhecemos como o dilúvio, né? É juízo de Deus. A Torre de Babel também. Aliás, nós fizemos estudos, né? Nesses juízos, ainda que, de certa maneira, breve, né? Mas fizemos. Então, esses 7 juízos ou julgamentos que nós temos aqui, então, não são os únicos, mas são aqueles que, vamos dizer assim, mais diretamente importa nós conhecermos hoje em nossa presente dispensação, tá bom? Então, se o irmão está com a folha de papel aqui na mão, né, e os irmãos aí na internet, os irmãos estão aqui tentando melhorar o nosso estúdio, né? Aqui na base A fita. do improviso, né? Aqui é a fita, mas não é fita de VHS, não, né? É fita de... Só lamento que o telefone vai ter que ficar aqui na igreja agora.
Richard. E a imagem? Aqui em frente. Você não vai ver não, meu, mas... Na internet. Mas eu vou mandar. A gambiarra que agora virou, como é que é? Arranjo técnico. Muito bem. Então, irmãos, com esses 7 juízos que nós temos para estudar hoje à noite, ou pelo menos começando hoje à noite, né? São os seguintes, né? O primeiro, e talvez o mais importante que nos toca, que é o julgamento do crente como pecador, onde? Está entre parênteses aí, não é? Na folha, mas na apresentação eu coloquei, não estou conseguindo ler aqui, como é que está escrito aí? Na cruz do Calvário, né? Esse é o primeiro que nós vamos daqui a pouco voltar. O segundo julgamento é o julgamento do crente quanto ao seu eu. É o que eu chamo de auto-julgamento, né? Auto-julgamento. Terceiro, o tribunal de Cristo, o chamado Bema, eu vou explicar daqui a pouco o que é esta palavra, né? Onde nós compareceremos como crentes para dar conta das nossas obras. Nós teremos também no futuro o julgamento das nações, ou seja, os gentios. Mateus 24, 25 tratam desse julgamento. O julgamento da nação de Israel para poder entrar no milênio, e isso está lá nos profetas, Ezequiel, Zacarias, etc. Nós temos o julgamento dos anjos caídos, faltou um Szinho aí na folha, tá? Até parece que foi a Érica Rito que escreveu esse negócio aqui, né? Anjo caído, anjos caídos, não, anjos caídos, né? Tá? Que é um julgamento importante também. E, finalmente, o julgamento do grande trono branco, né? Que está lá no livro do Apocalipse. Muito bem, irmãos. Nós vamos começar lá com o julgamento do crente na cruz do Calvário, né? Observe o que diz aqui a folha, né? Este não é um juízo futuro, mas um fato histórico. Por quê? Porque já aconteceu. E jurídico, por quê? Porque é uma determinação de Deus, né? Na cruz, o nosso pecado foi julgado na pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo, nosso substituto. Nunca esqueçamos, irmão, que Jesus foi à cruz voluntariamente, porém, sem pecado nenhum. Apesar de, como diz Isaías 53, Deus fez cair sobre Jesus o quê? A iniquidade de nós todos. Era o justo assumindo a culpa, a condenação, os pecados dos injustos, dos pecadores, dos transgressores. E assim, como substituto, pagando, essa é uma expressão que a Bíblia utiliza, pagando o preço da nossa redenção, o seu sangue precioso, né? Este julgamento, irmãos, que foi feito no passado, né? Porque a cruz é história hoje,
ele é imputado a todo aquele que crê. Nós teremos a oportunidade de estudar mais de perto quando nós estivermos no capítulo 3 de Romanos. Pois o apóstolo Paulo vai mostrar que pecadores, transgressores, inimigos de Deus, mas o que ocorreu na cruz foi que Jesus Cristo tomou o nosso lugar, pagou o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser livres. Capítulos 6 e 7 de Romanos vão tratar longamente dessa questão. Eu sempre gosto de enfatizar, irmãos, a expressão, muitas vezes encontradas no apóstolo Paulo, em Cristo. Em Cristo. Quando Cristo subiu ao Calvário e ali foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi sepultado, e portanto morreu, né? Então nós morremos e fomos sepultados com ele. E quando ele ressuscitou, também nós ressuscitamos, como ele, Jesus, para uma nova vida, nós também para uma nova vida. Ou seja, uma das doutrinas mais importantes da Escritura, que nós vamos encontrar apenas nas epístolas de Paulo, é a doutrina da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos o que somos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, Cristo é o nosso substituto. Relembrando, né? O dia a dia, ali no tabernáculo, posteriormente no templo, quando vítimas inocentes eram sacrificadas para que alguém pudesse ser livre da culpa. Era interessante, nos rituais do templo e do tabernáculo, que os ofertantes, eles impunham as suas mãos sobre o animal, confessando os seus pecados. Era como se houvesse uma transferência, né, do pecador para a vítima inocente. Então, veja, irmãos, que essa questão da substituição do justo pelo injusto não é algo estranho à palavra de Deus. Na verdade, é o fio vermelho, como alguém disse, que perpassa toda a Escritura. Né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, esta bênção deste juízo que nós sofremos na pessoa de Jesus, não esqueça, na pessoa de Jesus, já aconteceu. Nossos pecados estão perdoados. E como foi escrito aqui, Deus não exigirá o pagamento 2 vezes do nosso pecado, porque ele já foi pago. Ele já foi pago. Aliás, eles já foram pagos, né? Porque a multidão dos nossos pecados. Então, João 19:30 registra aquela palavra de Jesus que diz assim: está consumado, né? Na cruz, o Senhor Jesus proclama estas palavras dizendo o quê? A obra de substituição, a obra vicária, a palavra vicário quer dizer substituto, né?
está terminada, está completada. A obra do Calvário, meus amados irmãos, não precisa de melhora. Aliás, nada pode melhorar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Absolutamente nada. A obra perfeita. E Gálatas 3,13, eu vou pedir tem que vir aqui perto, né, para o pessoal ouvir, né? Gálatas 3,13 e depois 2,20. Os irmãos aí na internet também, se quiserem abrir sua Bíblia. Gálatas 3,13. 3:13. E vós sabeis, aliás, perdão, olha que avançou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele assumiu a nossa maldição. Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que maravilha, né? Esse versículo, irmão, você precisa conhecer. Porque esse versículo, que eu sei que você conhece, você precisa até decorar. Né? Porque aqui, verdades fundamentais da nossa fé, da segurança da nossa salvação, estão encapsulados. Né? Eu vivo, não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. Repare bem, eu sei que algumas Bíblias vão dizer pela a fé no Filho de Deus, mas o texto grego não diz no Filho de Deus, diz do Filho de Deus. Você já ouviu falar que Jesus tinha fé? Há diversos textos na Bíblia que mostram a fé de Jesus. E o que é fé, se não confiança? No nosso caso, e há textos que vai se falar da fé no Filho de Deus, sim, porque nós confiamos em Jesus. Mas não se esqueça que Jesus foi à cruz, porque ele tinha absoluta confiança na palavra de seu Pai celestial. Lembre-se, lá no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Né? Quando, ali em João capítulo 2 ou 3, no 4, não me lembro bem agora, só, ele disse que ele tinha uma comida, 4, né? Uma comida para comer. E qual era essa comida? Fazer a vontade do seu Pai. Então, quando a Bíblia usa a expressão a fé do Filho de Deus, então, ela está falando do quê? Desta confiança que Jesus teve e tem, né? No que seu Pai disse na palavra. Disse na palavra. Através dos profetas, e aqui eu me lembro da palavra de Pedro, no Pentecostes, citando Davi. Davi falando por quem? Pelo Espírito Santo, né? E Davi disse que tu não deixarás a minha alma onde? No Sheol, no Hades, na morte, né? Falando da ressurreição. Então, irmãos, Jesus é nosso exemplo também desse particular, de confiança absoluta na palavra de Deus. Observe quantas vezes o Senhor Jesus citou as Escrituras. Não é isso? Então, consubstanciando a sua própria palavra,
e o seu comportamento, irmãos, através do que está escrito. Então, a fé que nós temos hoje, a vida que nós temos hoje, nós vivemos por quê? Porque Jesus foi à cruz em obediência a seu Pai. Porque ele creu na palavra do seu Pai e não teve dúvida em assumir a nossa culpa, sabendo, né, que ele retornaria vitorioso à vida e trazendo perdão para a nossa até então triste e desgraçada existência. Então, o crente aceita esse juízo pela fé. Por quê? Porque você não estava lá, você estava lá na hora da crucificação, né? Você, por acaso, tem aí nas suas mãos a marca dos cravos, da lança ao seu lado? Não. Mas você estava lá na cruz, você estava em Cristo. E por que nós cremos? Por que nós dizemos isso? Porque a palavra de Deus assim o diz, né? Uma vez que o pagamento foi feito, Deus não pode exigir o pagamento duas vezes. Portanto, para o crente, a questão da condenação eterna foi resolvida para sempre. Para sempre. Esta é a razão, irmãos. Porque eu e você não precisamos, não temos que ter qualquer receio do nosso futuro. Há um hino do cantor cristão muito bonito que diz: não sei por que de Deus o amor assim, a mim se revelou. Eu não sei, né? Porque Deus resolveu amar o mundo de tal maneira. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Há muita coisa que eu não sei, que você não sabe. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã, se eu vou voltar para Lusiânia ou não. Né? Eu não sei nada disso, mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E tudo isso porque o Senhor Jesus foi à cruz, fez a obra da redenção, deu-se a si mesmo e exclamou: está consumado. A consequência, a perda da paz ou da alegria pode ocorrer na vida do crente. Você não, depois de crente, não já sentiu tristeza? Claro, né? Mas, irmãos, isso não é perda da salvação, né? Pois o julgamento do pecado já ocorreu no passado. É por esta razão que nós precisamos vigiar a questão dos nossos sentimentos. Lembra que eu falei do cântico? Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Ponto. É verdade. Sentimos alegria, sentimos união. É verdade. E aí? O que mais? Por isso temos... Não. A paz no nosso coração não vem porque nós sentimos que Jesus está aqui. A paz no coração vem porque nós sabemos que Ele está aqui. Nós estamos com o Senhor Jesus. Então, não há receio nenhum da nossa parte quanto ao nosso futuro. Eu volto a dizer, não sei muitas coisas, né? E algumas que eu não quero saber. Né? Também. Né? Eu não quero saber que dia que eu vou morrer.
né? Bom, depende, né? Se você quer morrer pregando no púlpito, aceito. Né? Mas uma coisa assim, isso é o mais importante. Nós sabemos em quem nós temos crido. Depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. Né? Então, segundo, julgamento do crente quanto ao seu eu, o auto-julgamento. Este é um processo contínuo, irmãos, e que nós podemos chamar de santificação. Né? Lembre-se, o apóstolo Paulo trata, por exemplo, da nossa justificação, que é a garantia da nossa salvação, nos 5 primeiros capítulos de Romanos. Mas nos capítulos 6 e 7, em decorrência da nossa justificação, porque nós somos salvos, porque nós somos um com o Senhor Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo trata do nosso presente, a nossa santificação. E aí ele vai explicar e nos ensinar como é que nós vamos crescer na nossa vida espiritual, que é um outro nome para o mesmo fato, né? O santificação. Agora, uma coisa importante, evidentemente, né, é que nós ainda estamos na carne. Né? E quando eu falo aqui na carne, não é no dia de churrasco, não. É na carne, né? Esse corpo mesmo. E a Bíblia diz que o pecado reside onde? Na carne. Né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos pecar. Acho que a experiência de todo cristão confirma isso, né? Agora, o texto que está aqui em 1 Coríntios 11, versos 31 e 32, nos ensina a examinarmos a nós mesmos. Não é isso que o texto diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. No contexto de capítulo 11, de verso 17 até o final, tem a ver com o comportamento do crente em relação aos demais membros da igreja. Somos todos membros de um mesmo corpo. Não há distinção entre um e outro, né? Quando eu falo de distinção aqui, não estou dizendo que todo mundo é bonito ou que todo mundo é feio ou mais ou menos, né? Não, eu estou falando aqui da nossa posição em Cristo Jesus. Não há hierarquia entre os filhos de Deus, entre os que estão em Jesus. Todos nós somos um no Senhor. E a ceia do Senhor, a refeição que era praticada pela igreja, era uma demonstração desta unidade da igreja, da doutrina sendo praticada num determinado aspecto que era a ceia do Senhor, uma refeição. E o que estava acontecendo? Que a ceia do Senhor, que deveria refletir, vamos dizer assim, visivelmente, a unidade da igreja, a irmandade da igreja, estava ocorrendo exatamente o contrário. Por quê? Porque havia alguns que estavam comendo e outros estavam com fome. A coisa virou uma bagunça tão grande que tinha gente até que se embriagava. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês comem.
Então, uma refeição na igreja, e eu cada dia mais entendo que a igreja deve promover refeições, onde um irmão traz o macarrão, o outro traz o piqui, o arroz, seja lá o que for, o estrogonofe, né? E todo mundo se reúne ali. É a mesa. Mesa é lugar de quê? Dentro da Bíblia, é lugar de comunhão, de participação, de receber alguém e dizer, olha, você é bem-vindo aqui nesta mesa. Então, uma refeição, irmãos, praticada pela igreja, não é a única maneira, evidentemente, mas é uma das maneiras, vamos dizer assim, mais eloquentes de demonstrar a união da igreja. Quando todo irmão, né? Irmão que trouxe o estrogonofe, tem um que trouxe só um ovo cozido. E o ovo cozido é posto junto com o estrogonofe, né? Vamos dividir o estrogonofe e o ovo cozido também, né? Agora, dividir um ovo cozido precisa até de milagre, né? Mas os irmãos têm que eu estou falando, ou seja, não é a questão do valor monetário da comida ou a maneira elaborada como a comida é feita, não. É a maneira de trazer para que todos participem, né? Então, por estas coisas, quando Paulo começa a ensinar sobre o memorial do pão e do vinho, ele diz, o memorial do pão e do vinho relembra o quê? A morte de Cristo onde? Aquela morte que perdoou os nossos pecados e nos fez um em Cristo e nos colocou no corpo de Cristo. Por isso ele disse, se você come o pão e bebe o vinho indignamente, ou seja, se você não reconhece o que é a igreja, se você não luta para manter a unidade da igreja, então alguma coisa está errada. Por isso Paulo diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aí que não tem esse negócio de um prazo, né? Na próxima ceia eu tomo. Questões erradas em nossas vidas vão ter que ser resolvidas na primeira oportunidade, quando você toma ciência daquilo. Lembra que o apóstolo Paulo disse sobre a ira? Não se ponha. Ou seja, lá no ambiente cultural, o pôr do sol era o final do dia e o quê? O começo de um outro. Eu sempre penso assim, que Paulo está dizendo, não comece um novo projeto sem que você tenha feito um exame da sua vida e acerte as coisas com Deus. Eu acho que eu coloquei aqui no texto, Efésios 4, 17 a 32. Eu não vou ler aqui, mas eu encareço aos irmãos que leiam este texto, porque aqui o apóstolo Paulo mostra como é que nós vamos lidar com o pecado que nós cometemos. Então, ele vai falar do quê? Que o velho homem foi colocado fora. Foi ou não foi na cruz do Calvário? Foi. Ele diz, pois então, haja agora, comporte-se agora como novo homem. Não mentais uns aos outros. Antes fale cada um a verdade.
Se alguém furtava, não furte mais. Ou seja, é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo não usa a palavra confessar os pecados. Pode observar. O que ele diz é o seguinte: examinou-se, verificou o erro, abandone o pecado. Abandone o pecado. Então, por isso, esse auto-julgamento deve ser tido em muita consideração por cada um de nós, né? Observar, de acordo com a palavra de Deus, o nosso comportamento, né? Então, se o cristão examinar sua própria vida e abandonar os pecados, ele exerce o auto-julgamento, né? Aqui não está, mais uma vez, em vista a salvação, porque essa já está assegurada. Mas é a manutenção da comunhão e a correção do caráter do cristão. A palavra de Deus está aqui. As epístolas de Paulo, Romanos, né? Nós já vimos isso. Ela foi dirigida aos santos que estão em Roma. Não é? Aos santos que estão em Roma. E Paulo, diversas vezes, nomeia os cristãos como santos. Inclusive os cristãos de Corinto. Lá no começo. No entanto, irmãos, se há uma coisa que nós podemos enxergar na igreja de Corinto, era o quê? Que o conceito de santo que muita gente tem na cabeça e que não está na Escritura, é negado. Porque havia o quê? Briga entre os irmãos, havia adultério, imoralidade, confusão no uso dos dons, da ceia, né? Mas são santos. E Paulo, então, nos concita a agir de acordo com aquilo que nós somos. Agir de acordo com aquilo que nós somos, né? Então, esse auto-julgamento que nós precisamos fazer constantemente, né? À luz da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus. Eu só queria dizer o seguinte: não tornemos isso, essa prática bíblica saudável, em uma coisa que venha a criar problemas. Quando eu era seminarista, eu fui passar as férias numa determinada igreja, aqui no Maranhão. No culto de oração, havia uma senhora lá, inclusive vestida de preto, né? Imaginei que ela tinha perdido alguém, né? Que é o costume das pessoas usarem roupa preta quando estão de luto, né? E eu fiquei ouvindo a oração daquela irmã, essa irmã orando, chorando e pedindo perdão a Deus, perdão a Deus, perdão a Deus. E eu perguntei, então, para a filha do pastor da igreja, quem era aquela irmã, né? Porque eu imaginei que devia ser um problema muito sério, porque uma pessoa daquela, no seio da igreja, né? Chorando e pedindo perdão a Deus, deve ser alguma coisa. Então, eu devo ir lá e falar com ela, né? Ela disse: olha, Silas, isso é todo culto de oração. Ela sempre está achando defeito nela. Eu sei, irmãos, que se
eu for fazer as contas, né? Olha, tem muita coisa errada. Mas muitas vezes, irmãos, aquilo que nós achamos que é errado, não é, porque nós não olhamos para a Escritura como padrão. E às vezes aquilo que nós dizemos que está certo, está errado, porque nós não olhamos a Escritura como padrão. Então, é importante conhecer a Escritura, né? Então, não nos deixemos dominar por sentimentos. O que vale é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que quando nós abandonamos o pecado, o que é que acontece? A nossa comunhão é restaurada, né? Então não há motivo para você ficar triste, né? E nem tão pouco, e aqui eu vou bater mais uma vez naquele canto, que merece ser batido todas as vezes que eu falar sobre isso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Como é que um crente diz um negócio desse? Como é que um crente teve seus pecados perdoados na cruz do Calvário? Como é que um crente que tem a certeza da vida eterna? Como é que um crente que sabe em quem tem crido, que Deus não vai encontrar nada de bom lá, por quê? Bom, se for esperar de mim, não vai encontrar mesmo, não. O problema, irmãos, volta a dizer que Deus não nos olha senão através das lentes do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que você pode pecar à vontade, porque Deus vai olhar para você pela lente de Jesus, longe de mim, né? Eu creio que os irmãos sabem, né? Porque, como diz a palavra de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora. O que mais? Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões pecaminosas. Sensata, justa e piedosa. Então, o crente não é aquele que diz assim: bom, se Deus me perdoou e não vai me tirar a salvação, então eu vou pintar e bordar. O crente não pensa isso. Agora, o ímpio, sim. Então, quando você... Eu já encontrei gente assim, que não acredita na segurança da salvação e que acha que ele tem que fazer alguma coisa para a sua salvação e vai continuar tentando e não vai. Acho que eu já falei aqui de um determinado pastor de uma determinada igreja aqui nessa cidade, que foi meu aluno num dos seminários aqui. E, invariavelmente, irmãos, quando ele me encontra, ele sempre pergunta: como é que vai, pastor? E eu respondo o quê? Eu estou bem, graças a Deus, em Cristo Jesus. E o senhor? Eu estou aqui tentando. Todas as vezes ele diz isso. Você sabe quando esse homem vai chegar ao céu? Nunca. Porque o caminho não é eu tentar, não é minha performance. O caminho é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos dá aqui, irmão, o caminho, a instrução de como nós podemos manter a nossa comunhão com Ele, a nossa alegria real. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o apóstolo Paulo também fala, usando a palavra examinar, examinar-os para saber se está na fé, ou seja, se você está de acordo com a palavra de Deus, né? Toda a Bíblia, todas as epístolas de Paulo, as de Pedro e João, foram escritas para quê? Para que homens e mulheres
conheçam a vontade de Deus e andem de acordo com ela. Este é nosso privilégio, andar de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que eu vou encerrar aqui, meus amados irmãos, né? A gente continua na próxima quinta-feira, já que está quase decidido que eu não irei embora nessa próxima semana, né? Está dependendo aqui das tratativas da dona Marinete lá no serviço dela, e eu vou ficar aqui até ela resolver, né? Tanto que amanhã, de manhã, eu vou lá no brechó comprar mais 2 camisas para poder... Porque não trouxe roupa. Pois é, né? Veja só, nós não sabemos orar como convém, né? Então, irmãos, muito obrigado aos irmãos que estão na internet, né? Eu não posso olhar aqui porque o meu celular está todo cheio de fita, cobrindo quase tudo aqui, né? Mas agradeço a todos, né? E na próxima quinta-feira, acho que nós vamos melhorar mais esse... Mas foi bem, né? Eu creio que... Eu não sei se tem alguém que da internet que gostaria de dizer alguma coisa. Será que a gente ouviu? Será? Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Antes de nós encerrar. Então vamos encerrar, irmãos. Muito obrigado a todos os irmãos aqui da congregação, né? Nós temos o Daniel e a sua esposa, a nossa querida irmã... Oh, meu Deus, esqueci. Irmã Deus Amar, né? Tem uma princesinha ali do lado dela, né? A filha do Rogério, né? Muito bem. E tem o menino que está ali, né? Que sempre está por aqui. Muito bem, então vamos encerrar com oração, né? Vamos orar. Pedir ao pastor Demerval que encerre com oração. Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez, com a tua palavra. Louvamos a Deus em teu nome e é aprazível, Deus, para nós também na vida de forma, sobre a tua palavra, sobre aquilo, Deus, que ela transmite ao nosso coração e da nossa de salvação. Eu agradeço por esses todos. Eu continuo de dar lição a cada um deles, nos fazendo crescer, Deus, principalmente para a honra e glória. Agradecer conosco, nos abençoa, nos guarda em cura. Nossa oração, nossa petição aqui no Amém. Então, eu peço aos irmãos que leiam os textos bíblicos, né, que estão alinhavados aqui na folha, e na próxima quinta-feira nós vamos retomar com o Tribunal de Cristo. Este é um assunto que merece a nossa consideração realmente. É algo muito importante. Nós vamos comparecer ao Tribunal de Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina como nos preparar para lá. Nós não vamos lá, a não ser que não leiamos as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo nos ensina como nos preparar para comparecer perante o Tribunal de Cristo. E eu quero dizer aos irmãos aqui que no assunto do Tribunal de Cristo, conquanto haja algumas coisas que podem ser desagradáveis, mas nós não temos um clima de terror. Os irmãos, leiam 1 Coríntios capítulo 3 e vão observar isso. Ok, irmãos? Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos igualmente. Uma boa noite a todos.